E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Davi Viganon e esse é o Diário de Anarres, de volta depois de uma semana sem vídeos, porque costumo colocar vídeos toda quarta-feira e na última quarta-feira eu não coloquei porque tava uma correria, né, para se organizar para essa quarentena que está começando para quase todo mundo, né? E agora, essa semana, eu pretendo colocar vídeos não toda quarta-feira, e sim quando for possível. Quando eu puder fazer os vídeos, eu vou fazer. E assim eu vou colocando, porque nesse momento de isolamento, né, é tão bom para mim, para fazer os vídeos, porque me faz bem fazer os vídeos, né, quanto pode ser legal para vocês também terem acesso a mais conteúdo, né, e quanto mais melhor, né, mais opções para nós poder se distrair enquanto passa, né, toda essa crise com o coronavírus e isso tudo que vocês já sabem, né. E hoje eu vou continuar uma série que eu tinha começado algumas semanas atrás, que eu comecei com o livro do Neuromancer, do William Gibson. Agora a gente vai continuar a série Cyberpunk, e agora é com Piratas de Dados, do Bruce Sterling. O Bruce Sterling escreveu esse livro, ele lançou esse livro ao menos, em 1988. E é importante a gente colocar a data em que esse livro foi lançado, porque ele fala de coisas que ele encena a história dele num futuro próximo, entre o ano que nós estamos e 2035, mais ou menos a mesma época da história do Matrix. Não dá o ano certo, mas ele situa o livro num futuro próximo. E o livro dele é uma boa tentativa de imaginar como seria esse futuro. Mas ele faz isso de uma forma diferente do que o seu colega de movimento cyberpunk, William Gibson, e é isso que a gente vai ver depois da vinheta. O Piratas de Dados ele foi lançado nos Estados Unidos em 1988 e chegou até que bem rápido no Brasil, graças à editora Aleph, que trouxe em 1990 essa edição aqui, com essa capa esquisita e com uns conteúdos adicionais no final do livro que complementam bem a leitura. O Bruce Sterling, ele é considerado o cabeça do movimento cyberpunk. Foi ele quem escreveu a introdução da coletânea Mirror Shades, que é considerado até hoje um manifesto do movimento cyberpunk, né? Movimento esse enquanto literatura, né? Bom deixar bem claro. E o Bruce Sterling, ele imagina o futuro com internet, com conexão e velocidade instantânea, de uma forma parecida com William Gibson, mas a forma como ele coloca na obra, ela é bem diferente. Enquanto o William Gibson ele usa mais a estética, mais o que ele está sentindo, ele imaginou uma cultura em torno dessa internet. O Bruce Sterling ele faz o raciocínio dele, ele faz um esforço intelectual e imaginativo de prever esse futuro. Óbvio, prever não, né? Porque ficção científica ela não prevê, mas ela pode imaginar, pode fazer especulações em cima disso. Então ele especula em cima de processos políticos e socioeconômicos, né? Ele imagina a coisa como um geopolítico faria. Ele imagina novas potências, ele imagina como os negócios seriam geridos, como seria a política no futuro. E em alguns momentos é bem interessante ver como o Bruce Sterling faz esse exercício de imaginar. E é interessante principalmente para quem vai ler esse livro hoje, né? Porque o futuro que ele está imaginando é o nosso presente. Então, diferente da gente entrar na imaginação dele, o leitor dos anos 80 faria, hoje a gente faria mais uma comparação, faria um saldo do que ele acertou e o que ele não acertou. Então, se for interessante, né, a gente vai fazer esse balanço junto. E também,
Claro, não para cobrar o Bruce Sterling como o que ele adivinhou, o que ele não adivinhou, mas na forma como ele fez esse exercício, mostra bastante o quanto ele foi sagaz na especulação dele, o que faz com que o livro seja muito interessante de ler. Para começo de conversa, o próprio título, que é mais atrativo do que o título original é Islands on the Net, que seria algo como Ilhas na Rede. O título ele fala muito mais do livro do que Piratas de Dados, que soa muito mais aventuresco do que a obra é, né? O livro, a história dele, ele segue a Laura Webster. A Laura Webster, ela não é nenhuma hacker, não é uma pessoa excluída do sistema, muito pelo contrário. Ela é uma executiva, uma alta executiva de um dos grupos poderosos da época, no caso é a Rhizome, que ela segue uma linha diferente de fazer negócios, claro, objetivando lucro, mas aí a gente entra na primeira coisa que o Bruce Sterling imaginou como que seria diferente, que é uma espécie de ethos corporativo, uma maneira de gerir os negócios, de gerir o seu pessoal, uma filosofia de vida diferente dentro da empresa, algo que a gente veria mais como o Google ou como os discursos motivacionais do Steve Jobs. Claro, tem aquela sua dose de hipocrisia, porque à medida que a gente não tem mais o ambiente opressivo dentro de um escritório dessas corporações, as corporações como o Bruce Sterling imaginou, é disso que eu estou falando, né? À medida que tu não tem um lugar mais opressivo, ele é mais aberto, ele é como se fosse quase um ambiente de comunidade hippie. Claro que tem a hipocrisia do fato de que os produtos que essas empresas fabricam ainda usam, por exemplo, mão de obra escrava em em quase estado de escravidão em lugares do terceiro mundo, né? Mas essa forma de esse ambiente diferente corporativo que não virou regra, mas ele existe hoje, o Bruce Sterling imaginou aqui também. Outra coisa que o Bruce Sterling imaginou é a ascensão do terrorismo, né? Ele imaginou um mapa político diferente. Para a gente ter uma ideia do quão a imaginação dele foi além, ele em 1988, e na verdade isso é uma coisa comum nos escritos dele, ele imaginou um mundo pós-Guerra Fria, um mundo em que a situação da Guerra Fria, o medo nuclear, antes do fim da União Soviética, que se dá logo depois, ele imaginou tudo isso acontecendo, tudo isso como coisa do passado, né? Tanto que durante a obra a gente vai ver os personagens falando isso é tão pré-milênio, taxando as pessoas que ainda pensam como se pensava naquela época, de pessoas antigas, pessoas que já são ultrapassadas, né? E esse quadro geopolítico, ele tem uma coisa diferente. Ele imagina os estados perdendo muita força e os capitais na forma de dados, né, e poder econômico e o que rege o mundo, né, o poder que rege o mundo, estarem mais nas mãos das empresas privadas e elas usarem paraísos fiscais para guardarem os seus dados e assim poderem movimentar sem o controle tão forte dos governos, né? Então a gente vai ver nessa história, nesse thriller que o Bruce Sterling ele escreveu, ele imagina países como a Granada, que fica no Caribe, Singapura, que fica na Ásia, e Luxemburgo na Europa, 3 países muito pequenos, mas que acabam detendo um poder, óbvio que não é na mão desses governos, os governos viraram apenas joguetes, né? E de uma forma muito mais descarada do que a gente pode ver hoje, certos governos, o Bruce Sterling imaginou esses governos como os novos regentes da ordem mundial, né? Bem,
A gente sabe que depois da queda das duas torres gêmeas e alguns anos depois, com a última crise financeira, que o Estado, na verdade, ele ainda tem um papel muito significativo na política, né? Não foi uma condição que mudou tanto. O Bruce Steele imaginou os estados como fachadas, meras fachadas, num sentido literal mesmo. Nesse ponto, o Bruce Sterling não acertou, né? Como já disse, ele não tem a obrigação de acertar, mas essa parte do que ele imaginou, com novas potências surgindo, chegou a ter um mínimo de verdade quando os BRICS surgiram, né? Principalmente Brasil, Índia e África do Sul emergindo como potências para tentar de alguma forma desafiar ou se tornar tão importantes quanto as potências já mais conhecidas, né? E também uma das coisas que mais me chamaram a atenção é como o uso eletrônico da guerra, como o Bruce Sterling imaginou o uso de máquinas aparecendo de uma forma muito parecida com a gente tem hoje. Bem, ele coloca dois elementos. Primeiro, o uso de espécie de mechas mesmo, como a gente vê nos animes japoneses. Bem, isso não condiz com a nossa realidade. No entanto, os drones, tem inclusive uma página em que teve uma cena específica em que a protagonista está sendo perseguida por drones que lembra muito o uso de drones como ele tem hoje, né? O uso de drones ficou bem famoso, principalmente depois das denúncias, né, do Bradley Manning com aqueles assassinatos a sangue frio usando equipamentos guiados remotamente, né, os drones. E o Bruce Sterling imaginou isso no futuro próximo sendo usado, então ponto para ele, né? Ele imaginou isso e a forma como, principalmente a forma, ficou muito condizente com a realidade. E o que acontece com a Laura Webster, né? Acabei deixando um pouco a história de lado, mas os elementos geopolíticos, esses três países que eu mencionei, eles vão ser de vital importância para a gente entender a história, porque a Laura, ela é uma executiva em ascensão dessa empresa que se chama Rizom, e ela é enviada como uma mediadora entre representantes desses paraísos fiscais, desses três locais, para que eles chegassem a um acordo e em busca de uma certa instabilidade, né? Só que tudo dá errado, a reunião ela sofre um atentado e ela é acusada de ser a maquinadora de tudo isso. Então começa uma perseguição, ela vai passar a história toda tentando provar que é inocente, tentar encontrar os culpados e nisso ela vai percorrer o mundo, né? Ela vai percorrer o mundo para provar a própria inocência e tentar voltar para casa, tentar pelo menos em parte retomar a vida dela, né? Outra coisa muito bacana no livro, que é o que em 1988, a época que o Bruce Sterling escreveu o livro, isso viria a se tornar uma preocupação cada vez mais crescente para ele, e isso foi aparecendo nas outras obras dele, que é a preocupação ecológica, né? O Bruce Sterling, ele pinta esse futuro como um futuro com desastres que já ocorreram nesse meio tempo e as pessoas tentam sobreviver em meio a esses desastres. Então, o cenário que vai se pintar, principalmente onde as pessoas pobres têm que morar, vai ser descrito muito como lugares contaminados, praias onde não tem mais como tomar banho nem chegar mais perto, cidades que tiveram que ser removidas e acabaram se vendo obrigadas a morar em barcos que parecem condomínios flutuantes, tendo que se refugiar. É um cenário bastante caótico, né? E o Bruce Tierney, ele captou muita coisa que existe no nosso tempo e conseguiu colocar de uma forma bem instigante no livro. A gente consegue ver o livro
Também, é claro, como uma previsão, mas não só isso. A gente vê no Bruce Sterling uma visão muito apurada de como as coisas iam se desenhar. E, de uma certa forma, acredito que ele acertou mais do que errou. Infelizmente, na verdade, ele acertou mais do que errou, porque o ideal seria que ele não acertasse tantas coisas ruins que aconteceram, né? A minha recomendação, então, é para que se leia o livro. Ele não é muito fácil de achar, mas em formato digital ele é muito fácil de achar em inglês. Em português nem tanto, porque esse livro não voltou a ser editado, e é uma pena, porque é um livro bem bacana de ler. Ele é uma contribuição muito bacana para o cyberpunk. E é isso, pessoal. Queria agradecer a todos que chegaram até aqui e também falar do sorteio As Moscas Armas, do Nelson de Oliveira, que tá lá no site, tá lá no Instagram para se inscrever. É só entrar na imagem, colocar, marcar 3 amigos, escrever eu quero. Eu vou deixar o endereço aqui na tela e também vou deixar o link para entrar aqui na descrição do vídeo também. E quando esse canal chegar a 100 inscritos, eu vou começar o sorteio de um outro livro também, com regras bem fáceis. Então, tem muitos mais outros livros que eu quero sortear, só dependo da participação de vocês. Então, obrigado e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.